Olha, uma coisa é certa, o nosso planeta está passando por uma transformação, assim, gigantesca. Ele está se tornando um mundo de cidades. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o que essa virada para o urbano significa de verdade, para a sociedade, para a economia e, claro, para a nossa vida. Para a gente começar, vamos lá. Uma pergunta que parece simples, né? Mas a resposta, olha, ela mostra uma virada histórica. Onde será que a maior parte da humanidade vive hoje em dia? E a resposta é essa aí, ó. Mais de 50%. É isso mesmo. Pela primeira vez em toda a nossa história, mais da metade da população do planeta mora em cidades. A gente passou de um marco que, sério, muda o jogo completamente. Beleza. Então, o que isso quer dizer na prática? Bom, esse dado joga a gente direto no que muitos estão chamando de a era das cidades. É isso. A cidade virou o grande palco da vida humana. É onde tudo acontece. E para entender essa dinâmica toda, a gente pode olhar pela ótica da geografia humana. Basicamente, a área que estuda justamente isso. Como é que a gente, como sociedade, vai lá, produz e organiza o espaço e como esse espaço depois influencia a gente de volta. É uma via de mão dupla. Mas claro, cidade não é tudo igual, né? Algumas simplesmente explodem, crescem tanto, ganham uma importância tão grande que viram outra coisa. Elas se tornam metrópoles. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Bora ver como isso rola? Então se liga, o que faz uma cidade ser uma metrópole não é só o tamanho, o número de pessoas, é o poder de influência dela. Pensa nela como se fosse o cérebro de uma região inteira, sabe? É de lá que saem as ordens, as tendências, na economia, na política, na cultura, tudo. Mas o que faz essas cidades crescerem tanto? É simples, elas funcionam como ímãs gigantescos. Elas puxam grana, tecnologia, empresas, mas acima de tudo, elas puxam gente. É esse fluxo sem parar de pessoas que é o verdadeiro motor, o coração pulsante desses gigantes urbanos. E esse movimento de gente vem basicamente de duas fontes. Primeiro, tem a migração interna. É o famoso êxodo rural, né? Aquela galera que sai do campo e vai para a cidade grande, tudo dentro do mesmo país. E do outro lado tem a imigração internacional, que é quando a pessoa cruza a fronteira de um país para o outro, buscando uma vida melhor, fugindo de algum problema, enfim. Mas a gente não para por aí. Tem um próximo nível nessa escala. Porque quando uma metrópole não para de crescer, de engolir as cidades vizinhas, de atrair mais e mais gente, ela se transforma em algo ainda maior, algo colossal. A gente está falando da megacidade. Pois é, o crescimento é tão absurdo que o termo metrópole às vezes já não dá conta. A escala fica tão gigantesca que foi preciso criar um nome novo para esses lugares. E o que define essa nova categoria? Bom, segundo a ONU, a régua é clara. Uma megacidade é uma mancha urbana com mais de 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Esse é o número mágico para entrar no clube dos titãs urbanos do nosso planeta. E olha só alguns exemplos aí. A gente tem Tóquio, Delhi, Xangai, a nossa São Paulo, Cidade do México, Cairo. O mais impressionante é ver que não é coisa de um continente só, né? É um fenômeno que está espalhado pelo mundo todo, realmente global. Ok, legal, elas são enormes. Mas como é viver num lugar desses? A verdade é que uma megacidade nunca é uma coisa só. Ela é um lugar de extremos absurdos. É como se tivesse duas caras, duas realidades completamente diferentes e que muitas vezes estão em conflito. E tem um cara que sacou isso de um jeito genial, o geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele disse uma coisa mais ou menos assim: todo esse avanço, essa tecnologia, essa informação que faz a cidade ser o centro de tudo, ao mesmo tempo é o que cava um buraco ainda maior entre as pessoas. A mesma força que une também separa. E essa imagem aqui mostra isso na lata. De um lado a gente tem a cidade, da inovação, do progresso, do dinheiro que move o mundo. Do outro, na mesmíssima cidade, a gente tem a desigualdade escancarada, a exclusão, a falta do básico. Oportunidade e precariedade dividindo o mesmo metro quadrado, literalmente. E esse fenômeno tem nome, viu? É a tal da segregação socioespacial. Nada mais é do que um mapa da desigualdade. É quando você vê, no espaço físico da cidade, a separação das pessoas pela grana. Bairros de luxo de um lado, assentamentos precários do outro. Às vezes separados só por um muro. Um muro que pode ser de concreto ou completamente invisível. Então, com toda essa tensão no ar, a cidade não fica parada esperando. Pelo contrário, ela vira um verdadeiro campo de batalha. Uma arena onde vários grupos diferentes lutam para dizer como a cidade deve ser, para onde ela deve ir.
E a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Essas contradições todas geram conflito. Esse conflito faz com que as pessoas se organizem, criem movimentos sociais. E aí esses grupos vão pra luta, brigando por coisas básicas, por direitos, tentando na marra transformar a cidade num lugar mais justo para todo mundo. E não é uma luta abstrata, não. É por coisas do dia a dia. É a briga por moradia, por um ônibus que não demore uma eternidade e que dê para pagar. É a luta por saneamento básico, por um posto de saúde que funcione. E todas essas pautas, no fundo, se conectam a uma ideia muito poderosa. Essa ideia é o que a gente chama de direito à cidade. É um conceito super forte, que basicamente diz o seguinte: a cidade não é um produto para ser vendido. Ela é um bem coletivo, de todo mundo. E por isso, todo mundo que mora nela deveria ter o direito de usar, de aproveitar e principalmente de dar palpite nas decisões que vão mudar o futuro dela. O que nos traz de volta para a grande questão, a pergunta que amarra tudo isso. Se a cidade é esse lugar onde tudo acontece, esse centro da vida moderna, com tanta oportunidade e ao mesmo tempo tanta contradição, a pergunta que não quer calar é, afinal de contas, de quem é a cidade? A quem ela pertence de verdade? Essa é uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.